Olá! 4 exposições simultâneas podem ser vistas na Galeria Duque. Uma é de acervo e as outras de 3 artistas convidados. A Galeria Duque promove exposições mensais de seu extenso acervo. Atualmente, em cartaz, a exposição Consentir propõe um recorte de quadros de linguagem direta, com apelo mais emocional. Entre os destaques estão obras de Mabi, Caribé, Tarsila e Vilaró. No primeiro andar do espaço cultural, a artista Edalane mostra sua produção recente de gravuras em metal. Em 25 quadros de 10 por 10 centímetros, a convidada revela o resultado de sua dedicação nos últimos anos a esta técnica. Sempre mulher foi o meu forte. Minha primeira exposição individual foi aquarela, só mulheres, muito parecidas com essas, em que eu não trabalho o corpo e trabalho o fundo. O corpo fica sem trabalho. E a gravura em metal me fascinou, e aí eu comecei a fazer essas mulheres, 10 por 10, aí comecei a pensar no mundo feminino, o que tem a ver, os medos das mulheres, de como é que aparecem os monstros, né? Os monstros que as mulheres fazem de perder um filho, de não estar certa a gravidez, de um monstro roubar a intelectualidade, a sabedoria. E assim fui criando essas figuras que parecem uns monstros. No terceiro andar da galeria, o pintor Rô Monteiro apresenta sua série Impermanências. Este trabalho de tinta a óleo sobre madeira e tinta acrílica sobre tela vem sendo desenvolvido pelo artista a partir de viagens à Itália para pesquisar a arte clássica. Tem um trabalho aí que eu desenvolvo já há mais de 15 anos, uns 20 anos talvez, que tem um pouco desse resgate do passado, da memória, melancolia, né? Porque tem... E essa coisa da impermanência do tempo, né? De tu tentar resgatar a memória, né? De alguma coisa que já passou e tu tenta meio que manter aquilo. Então, um pouco, até o nome da exposição, Impermanências, né? Outro espaço dedicado a artistas convidados aqui na Galeria Duque é o quarto andar. Aqui, jovens artistas têm a oportunidade de mostrar a sua produção. Atualmente, em cartaz está a fotógrafa Karine Valauer. Em sua exposição Borrifos Prismáticos, a artista contrapõe 2 séries. Uma colorida com interferências em aquarela, que remete a sonhos de infância. E outra, mais soturna, que é referente à fase adulta. E esta é a última semana para conferir a peça Monstro de Olhos Verdes, dirigida por Camilo Deleles. Confira a reportagem. Em uma praça de uma grande cidade, um casal de namorados vive um romance como 2 pombinhos. Enquanto isso, um assassino se refugia da polícia e uma estátua cria vida. O Monstro de Olhos Verdes é um texto do Shakespeare. Dentro do Otelo, o personagem Iago cita que o ciúme é um monstro de olhos verdes. Isso ficou conhecido, já todo mundo fala em monstro de olhos verdes relacionado ao ciúme.
Mas então nessa peça surge também um outro elemento interessante que eu achei pertinente na nossa época, que é a juventude e a tentativa de manter a juventude. A dificuldade em aceitar a velhice ou a decadência física. Então esse monstro de olhos verdes não é exatamente o ciúme, como necessariamente a gente vem a pensar, né? Ah, o Otelo, não. O monstro de olhos verdes é um rapaz que tem os olhos verdes. Eu não sou um monstro. Eles queriam morrer e pediram que eu fizesse. Só isso. O texto da montagem ambientada nesta praça é do gaúcho Valmir Ayala. Autor de peças e livros para todos os públicos, o dramaturgo estaria completando 80 anos em 2013. Quando eu ainda estava estudando teatro, no DAD, da URGS, se fazia assim, muitos textos, assim, se montava como se fosse tarefa de aula, assim, exercício. E esse texto eu conheci nessa época e achei ele interessante, mas eu não sabia muito bem o que significava aquele texto, ele parecia um pouco surrealista. E era o Valmir Ayala, que daí fiquei sabendo que era gaúcho, e que tinha outros textos, e também ele é um romancista, um poeta. Produção de O Monstro de Olhos Verdes, ou Por Quem Morrem as Pombas, é da companhia teatral Face e Carretos, que tem a filha do diretor no elenco. Esse retorno da Renata deu assim um suporte daquela configuração inicial do Face Carretos, porque ela se criou dentro do Face Carretos desde criança. E as outras pessoas são pessoas que estão chegando agora, dando uma nova cara a essa escritura cênica que a gente chama de Face Carretos, porque tem um componente popular forte, por isso que tem esse nome, né, de fazer carretos, mas também tem toda uma preocupação com uma erudição. Sim, pois ontem eu vi uma pomba morrer do coração em pleno voo. Uma parada no ar. O cenário é assinado por Rodrigo Chalaco e a trilha sonora por Marcos Chaves. Os componentes da montagem ajudam a criar o clima nonsense e fantástico da dramaturgia, uma fábula para adultos. O próprio texto sugere uma situação inusitada, um nonsense. Então eu não precisei colocar um tempero meu para que surgisse essa sátira. Existem situações assim, por exemplo, de marinheiro voltando de uma viagem longa pelo mar, encontrando uma menina que vai ser assim o amor da vida dele, uma menina pura. Ele está assim iludido com aquilo e de repente essa ilusão, essa projeção de um mundo ideal que nós todos temos, né? Que é impossível, eu acho, viver sem isso. Mas nessa peça ela é tratada assim com um certo fio assim de amargura, um pouco de um patético, aquele tom patético. A minha marcação toda é circular, parando sempre em pontos como num carrossel, e os personagens usam relógio. O relógio aparece na sonoplastia também, que é o tempo comendo, o tempo roendo. Eles queriam morrer, pediram que eu fizesse, eles queriam morrer, pediram que eu fizesse. Eu não pensei duas vezes no que eu tinha que fazer. Executei para o bem, executei com prazer. Não, eu não sou assassino, só ajudei-os a morrer. Tic-tac, tic-tac, o tempo deles acabou. E a Câmara Rio-Grandense do Livro divulgou hoje a lista com os nomes dos 10 patronáveis da Feira do Livro 2013. São eles: Ayrton Ortiz, Caio Ritter, Celso Gutfried, Cíntia Moscovitch, Cláudia Tages, Davi Coimbra, Fabrício Carpinejar, Francisco Pereira Rodrigues, Luiz Augusto Fischer e Maria Carpe. O nome do patrono vai ser anunciado no início de setembro. Que bacana, né? Parabéns a todos os patronáveis, né? Que bacana um estado, uma cidade onde, para fazer uma lista de patronáveis para a Feira do Livro, a cada ano surjam 10 nomes como esses, por exemplo. 10, né? impressionante, né? E tão plurais. São 3, né? Uma lista com 3, 5, né? Aqui não, são 10, né? E todos de qualidade. E ano que vem, né? A gente comentava antes até, ano que vem, daqui a pouco são 10 novos nomes, porque a gente tem realmente muitos escritores, muitos autores de relevância no âmbito nacional, inclusive,
e que eu acho que demonstra a força também da nossa literatura e da Feira do Livro. E uma lista super plural, né? Tem, de Exato. repente, Cláudia Tages e os seus romances e novelas tão cheios de humor, né? A Cíntia Moscovici, com seu trabalho tão denso e profundo, Davi Coimbra, com suas crônicas, Luiz Augusto Fischer, né, esse batalhador da literatura. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. O Celso Gutfried, por exemplo, né, que é poeta e também trabalha muito com literatura infantil e juvenil, né? Ou seja, realmente um grupo bem variado, né, e de qualidade. Mas, Gil, vamos às dicas de leitura para hoje, terça-feira? Claro, vamos lá. Bom, a gente começa, Newton, com um livro bem interessante, um relançamento, né? Canções Sem Metro, do Raul Pompeia. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 1900, 5 anos após a morte do autor, que é sempre lembrado, né, pelo clássico O Ateneu. Esse relançamento é da editora Unicamp e foi organizado pelo Gilberto Araújo, que acrescentou uma introdução e diversas notas. O livro é importante, Newton, porque introduziu no Brasil a chamada prosa poética. A publicação conta ainda com facsímiles dos textos publicados inicialmente na imprensa de São Paulo e Curitiba, além de trazer ao público ilustrações do próprio Raul Pompeia. A gente está vendo aí, né? Pouca gente sabe, né? Mas ele também fazia ilustrações, né? O nome do livro, Canções Sem Metro, do Raul Pompeia, novidade da editora Unicamp. Gil, e o próximo livro também se refere a Raul Pompeia. Chama-se O Universo Poético de Raul Pompeia, do Ledo Ivo. Esse livro foi lançado originalmente em 1963, data comemorativa ao centenário de nascimento do Raul Pompeia. Nele, o poeta, romancista e ensaísta Ledo Ivo analisa a obra do Raul Pompeia e afirmou, nesse estudo, pela primeira vez, que o autor pertenceu ao impressionismo e simbolismo, o que contrariava estudos anteriores. O interessante é que o Ledo Ivo destaca na sua análise o Canções Sem Metro, justamente, né, definindo como obra-prima. O Universo Poético do Raul Pompeia, o autor é Ledo Ivo, outro lançamento da editora da Universidade de Campinas. Gil, e para finalizar, Lívia e o Cemitério Africano, um livro do Alberto Martins. Esse livro da editora 34, né? Trata-se de uma novela dividida em capítulos bem curtos. É a história de um arquiteto que repentinamente precisa dar abrigo ao sobrinho com problemas de comunicação, ao mesmo tempo que esse arquiteto tem que cuidar da mãe senil. Junta-se a isso a mãe do menino, que viaja muito e tem uma atividade, digamos, suspeita. O legal é que o livro conta com uma série de xilogravuras do autor que aparecem no meio da narrativa. E o detalhe importante, Newton, Lívia e o Cemitério Africano, da editora 34, é um dos 10 finalistas do prêmio Passo Fundo Zafari Bourbon de Literatura. E o Alberto Martins é um dos convidados do Tons e Letras deste sábado, a partir das 11 da manhã, ali na FM Cultura 107,7. Legal, Gil. Lembrando então que também a Rádio FM Cultura e a TVE, o programa Radar, Estação Cultura, o nosso telejornalismo, vai estar presente na semana que vem, lá na Jornada de Literatura de Passo Fundo, quando vai ser então anunciado, né? Exatamente. O prêmio. O vencedor, não? Que legal. Bacana, Nilton. Gil, brigadão. Até. Até. O Estação Cultura vai em um breve intervalo e logo voltamos com as dicas da agenda cultural e a bailarina e coreógrafa Ana Medeiros, que vai ministrar um curso que tem o nome Pesquisa do Movimento, em setembro. A gente já volta. Vamos agora conferir as dicas da nossa agenda cultural. Até o dia 25 de agosto, a Sala PF Gastal inicia o ciclo de filmes Hollywood Germânica, com alguns dos grandes diretores da Alemanha que marcaram o cinema estadunidense. Serão exibidas 8 obras de diferentes décadas, como o clássico O Homem que Ri, de 1928.
Um homem em cima de um palco. A peça Uma Noite na Lua, de João Falcão, entra em cartaz nos dias 22 e 23 de agosto, quinta e sexta, no Teatro São Pedro. O espetáculo trata de um homem em bloqueio criativo, que convive com as lembranças de um amor passado. Um homem em cima de um palco, pensando alto, é claro. Senão como é que o público vai saber o que ele está pensando? Um homem em cima de um palco, pensando alto. Amanhã ocorre a primeira edição de um festival que pretende reunir bandas autorais de forma independente na capital. O Minifest trará grupos como Quarto Sensorial e Caça Madre para o palco do Domba, às 21 horas. A banda Confeitaria Brasil se apresenta no bar Divina Comédia amanhã, às 22 horas. O show faz parte do projeto Divina Blues, em que o grupo tocará clássicos do gênero, assim como do rock. Cerveja de graça! E depois de dançar por 23 anos em Nova York, a bailarina contemporânea e coreógrafa Ana Medeiros volta a Porto Alegre e ela vai ministrar agora o curso Pesquisa em Movimento na Casa Cultural Tony Petzold. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. 23 anos depois de morar em Nova York, você retorna a Porto Alegre desde quando? Desde novembro passado. E de lá para cá, como é que foi assim a tua inserção na cidade? A inserção foi difícil, lenta, mas eu posso dizer que agora eu já estou me acostumando, me adaptando. Mas no meio desses meses eu comecei a fazer duas coisas que me deram bastante gratificação, que é o curso de letras na PUC e eu estou trabalhando com um grupo de poesia na PUC também, dirigido pelo professor Celso Sisto, onde a gente trabalha dança com movimento e com sons, é muito bom. E para a gente retornar um pouquinho à tua trajetória, né? Há 23 anos você, antes de sair para ir morar em Nova York, você trabalhava com quem aqui em Porto Alegre? Eu trabalhei, a grande mestra da minha vida foi a Ceci Frank, claro, que ela foi a pessoa que me deu incentivo para sair do Brasil. Mas antes disso, dancei com a Cristina Fragoso, dancei com a Vitória, fazia aulas com a Vitória Milanês e dançava com o Unicâmara. Esse foi o grupo que eu dancei anteriormente a sair daqui. E chegando em Nova York? Chegando em Nova York, eu já fui direto para a escola da Martha Graham, que era o lugar que eu estava realmente pretendendo, queria ir para me profissionalizar. E assim foi meu caminho. Da escola eu comecei a dançar com grupos, bailarinos da companhia e aos poucos eu comecei a desenvolver o meu trabalho, porque na escola da Martha Graham todos os alunos eram incentivados à coreografia. E eu acho uma coisa ótima, né? Uhum. E é um pouco do que eu quero fazer aqui, ensinar, incentivar as pessoas a atacar a dança, a compor dança de uma maneira mais leve, mais solta, né? Essa história do bailarino que é o dono do seu próprio trabalho, né, também autoral, né, e que muitos coreógrafos e coreógrafas hoje também dividem a autoria dos seus espetáculos com os seus artistas criadores, né? Isso é uma ferramenta importante, né, de trabalho. Eu acho extremamente importante. Eu acho que hoje em dia não existe só um coreógrafo, é o grupo, é o coletivo, e eu acho que quanto mais ideias num trabalho, mais rico, mais poético ele fica. Então é isso que eu pretendo incentivar aqui. E a sua pesquisa com relação à palavra e movimento, né? É uma proposta que já iniciou, né, em Nova York. Né? Há muito tempo, desde os anos 60, quando começou o pós-modernismo, as pessoas já tinham começado a usar o movimento cotidiano, a palavra, a pessoa comum é bailarino. Então eu gosto dessa ideia, mas eu uso a palavra
palavra, mas como uma intenção interna para criar um movimento. Não é a palavra que vai dar o movimento, mas sim o inverso. E eu acho que essa perspectiva, assim, ela cresce mais na concepção cênica, no resultado cênico. Eu acho que é bastante bom essa junção. Pensando em questões simbólicas, né, você agora retorna a Porto Alegre para ministrar esse curso dentro da casa Toni Petzold, né, da Thaís Petzold, que é neta da Toni, que também foi uma grande pesquisadora da dança aqui em Porto Alegre, né, a Toni Petzold, e você vai mostrar o seu curso, a Pesquisa em Movimento, lá na casa, né? Isso. E, então, o que vai ser abordado nesse curso, né? Nós vamos abordar tudo, especialmente as ideias que me fascinam, que hoje em dia seria trabalhar o texto, o movimento, a voz, e ver como essas duas modalidades podem se combinar de uma maneira natural, que não fiquem trancadas, que não ressalte uma mais a outra, mas que uma trabalhe em volta, em prol da outra. Eu vou trabalhar qualidade de movimento, a gente vai trabalhar interioridade, exterioridade, a coerência da coreografia que se faz. Eu acho que vai ser bastante interessante. Tudo isso vão ser abordados através de jogos de improvisação, que levam a pessoa a se soltar mais. Ah, que bacana. E você vai convidar as pessoas a trazerem textos também para... Exatamente. No primeiro dia de aula, eu já estou com uma pilha de jornais, livros, textos, poemas, mas o que eu pretendo é fazer com que cada um traga o que for mais agradável. Começa no dia 2 de setembro, lá na Casa Cultural Toni Petzold, e quem pode participar, né? São bailarinos mais experientes, também pessoas interessadas no movimento? Eu digo que são pessoas interessadas no movimento, porque para mim toda pessoa tem a dança inerente no corpo. Então, eu gosto de trabalhar com todos os corpos, com todos os tipos de pessoa, mas o pré-requisito é ser interessado em dança. Legal. Tem também uma possibilidade de bolsas, né, que você está oferecendo, né? Sim, nós vamos estar oferecendo 2 bolsas, porque serão 15 alunos, né, o grupo será de 15 alunos, e eu vou estar oferecendo 2 bolsas, então as pessoas deveriam mandar cartas mostrando a necessidade dessas bolsas para minha e-mail, que já está divulgado. O teu e-mail, então, quem quiser maiores informações, pode procurar diretamente lá na Casa Cultural Toni Petzold, na Avenida Cristóvão Colombo, número 400, e também no blog da Ana Medeiros, que é anamedeiros.coreografia.blogspot.com. Obrigado pela tua participação. Obrigada. Aqui. Bem, e nós encerramos o programa de hoje com o violonista Diego Max, ele que é filho do violonista Lúcio Ianel. Neste sábado, Diego dá uma oficina de show de samba lá no Santander Cultural, e no domingo o artista se apresenta no Santander Cultural com o show de lançamento do seu novo CD, Jazz Pop Latino, às 6 horas da tarde. Tchau e até a próxima edição. Bésame mucho más. Bésame, bésame mucho.
contaminadas, estas sim devem ficar em casa. A escabiose é uma parasitose de pele contagiosa e ocorre em organismos humanos. Esse dermatologista explica que a doença é comum e pode ser eliminada sem dificuldades. Identificada a doença, como é uma parasitose, né? Então existe até uma medicação oral que pode ser utilizada, é um parasiticida, né? Ou uma medicação local, uma loção, um creme com um parasiticida, que termina com a doença na pessoa. A campanha do Agasalho 2013 de Porto Alegre encerrou hoje com uma arrecadação de roupas e calçados cerca de 10% superior à do ano passado. Pela segunda vez, a solicitação de doações foi direcionada também para os animais. O saldo é positivo. Até amanhã desta sexta-feira, a campanha do Agasalho de Porto Alegre já arrecadou mais de 136 mil peças de roupas. O número é superior ao alcançado em 2012, quando foram doadas quase 123 mil unidades. De acordo com a coordenadora da campanha, 123 entidades foram atendidas. Gostaria de agradecer a todos, aqueles que participaram. Foram nossos parceiros que confiaram mais uma vez no nosso trabalho, né, prestigiaram. Sem eles nós não seríamos nada, né? São pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, mesmo no anonimato, né? Gostaria de agradecer imensamente e espero que tenhamos um próximo ano, uma próxima campanha também favorável a essa, né? Todos estão de parabéns, a equipe toda organizadora, né? São pessoas que trabalham no dia a dia, são voluntários, são pessoas que saem dos seus postos de trabalho. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Da Secretaria Nacional de Economia Solidária disse que aqui no Rio Grande do Sul avançamos mais em política pública em 2 anos e meio do que se avançou a nível nacional. E isso, de fato, é muito impulsionador. A economia solidária é o caminho do futuro da humanidade. Nós estamos muito felizes que esse caminho está dando certo. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.
E muitos outros copos de arco também. Entendeu? E para isso aqui...